Eu sou o Gerson Araújo e você está no De Pai para Filho podcast. É um podcast, é uma conversa que eu inventei de fazer para os meus filhos. Já que a correria da vida e as situações da vida não permitem que eu tenha o tempo com eles que eu gostaria, assim, de poder conversar sobre tudo na vida, resolvi falar, quer saber, eu vou deixar gravado, vou mandar para eles. É uma conversinha que eu vou ter com eles e ver o que ser um material para a partir daí a gente evoluir, conversar, eles amadurecerem, eles pensarem, eles raciocinarem. E eu espero que seja bênção na vida deles. Mas se esse nosso trabalho hoje fizer sentido para você, ou for bênção na sua vida também, você é muito, muito bem-vindo aqui, tá bom? Nossas conversas são sobre relacionamentos, são sobre namoro, casamento, e atualmente a gente está buscando na Bíblia, fazendo uma investigação no texto bíblico para ver se a gente entende aquilo que Deus colocou no homem, aquilo que Deus, o próprio Deus, não foi ninguém, foi o próprio Deus colocou na mulher. E também entender aquilo que Deus colocou na espécie humana, no ser humano em geral, tá certo? Se a gente entender essas características colocadas pelo próprio Deus, que já estão na Bíblia, a gente consegue entender como o outro funciona, como o outro pensa, ou como a gente, como ser humano, deveria pensar e agir. Tá certo? E isso talvez é bem possível que diminua muitos dos nossos atritos que a gente tem nos relacionamentos entre homem e mulher. Que isso favoreça a gente conseguir se relacionar melhor, entender como um funciona, como um pensa, e sempre do ponto de vista da Bíblia. Sempre do ponto de vista daquilo que Deus havia concebido para o ser humano. Tá bom? Você pode deixar seus comentários aí, fique muito à vontade, deixa o seu like se é legal, se você não deixou o seu like ainda, sugiro que você coloque e deixe o seu like, se ajuda a plataforma levar essa mensagem para mais gente, tá bom? E se for muito, muito relevante mesmo, se você achar que essa conversa for muito relevante para você ou para alguém, encaminhe esse episódio para o seu contato lá do WhatsApp, para aquela pessoa que você está pensando. Tá bom? Nós temos também um Apoia-se, que é uma forma de você apoiar de uma forma diferente, né? Esse nosso ministério, esse nosso projeto. Tem um link, um endereço, se você quiser contribuir conosco, fique muito à vontade, tá bom? Faça se o Senhor colocar isso no seu coração, tá bom? Bom, nós vimos até agora, a gente encontrou os primeiros vestígios sobre homem e mulher na Bíblia, no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é, curiosamente, o primeiro livro da Bíblia. Veja, então, logo no primeiro livro da Bíblia, Deus já colocou algumas informações para a gente sobre esse assunto, sobre essa temática, tá certo? Mas onde no livro de Gênesis? Lá no meio, lá no final? Não, logo na primeira página, logo no primeiro capítulo de Gênesis. A gente viu nos episódios anteriores coisas muito, muito legais. A gente começou lá no versículo 26, que foi onde a gente descobriu o primeiro lugar ali na Bíblia que aparece alguma coisa relacionada ao homem e à mulher, tá certo? A gente viu 26, viu 27, 28, 29, o que tinha basicamente? Mas os detalhes você vai ver nos episódios anteriores. Mas basicamente era assim, como é que Deus criou o homem? Qual a situação básica? A gente viu que é parecido com o próprio Deus, né? E isso nos ajuda bastante, porque se a gente quiser entender o homem, quiser entender a mulher, um bom começo é a gente conhecer a Deus, é saber como Deus é, como é que ele é? Ele é amor. Então se Deus tem essas características, muito provavelmente vai ter espaço, vai ter isso no ser humano. Deus é justiça, então Deus é justo, então possivelmente a gente goste de justiça. Quem é aquele que não gosta de justiça? Veja, isso não tem nada, apesar da gente estar falando dentro do contexto da Bíblia, mas isso não tem nada a ver com as pessoas, assim, com pessoas que são cristãos ou não. Né? Praticamente todo ser humano em qualquer parte do planeta, ele vai preferir viver situações de justiça. Veja, isso é característica de Deus. O que mais? Deus é fiel e assim vai, né? Então, conhecendo a Deus, a gente vai conseguir entender melhor como é o homem, como é você, como sou eu, como é minha esposa, meu marido, e assim vai, né? Conhecendo a Deus é um jeito. E só que
além de Deus falar que fez a gente, a sua imagem e semelhança, Deus de cara dá uma missão pra gente. E qual era a missão que a gente viu? É a gente cuidar do ambiente que a gente está. Deus coloca a natureza, as plantas, os animais e tal, as sementes e tal. E ele fala assim, olha, cuida disso. Essas coisas estão sujeitas a você, né? E aí ele ainda fala, ó, e é daí, desse ambiente, desse lugar que você vai ter o seu mantimento, o seu sustento. Veja, Deus já coloca o homem com essa coisa de trabalho, de cuidar, de fazer, de desenvolver. Isso é natural dentro da gente. E aí isso mostra que o dia que a gente está muito apático, muito abatido, não quer fazer nada, não quer pensar nada, não tem rendimento, alguma coisa está errada. Porque dentro do DNA divino que Deus colocou na gente, a gente foi feito para trabalhar, isso faz bem, isso é bênção de Deus. A gente fica feliz quando produz, quando tem resultado. Tudo bem que cada pessoa tem o seu jeito, o seu resultado, mas cada um sente essa vontade, né? E o que mais que a gente viu? E a gente viu que Deus, quando falou assim, um monte de coisa, essa missão, meio que esse trabalho, essa missão que Deus colocou, Deus falou tanto para o homem quanto para a mulher de forma igual. Deus não fez diferença. Então, significa dizer que tanto o homem quanto a mulher, eles têm as ferramentas para cumprir essa missão. Como que Deus ia dar uma missão se ele faz uma pessoa absolutamente incapaz para aquela missão? Não. Deus estava pensando nessa missão, então fez o homem e a mulher, o ser humano, absolutamente capazes para essa missão. Então, tanto a mulher quanto o homem, eles têm ferramentas, têm habilidades, têm pensamentos, têm inteligências, têm condições para essa tarefa, né? E aí a gente vê como que a mulher não foi feita menos, abaixo, e nem foi feita acima, né? Nem o homem também, nem foi feito abaixo, nem foi feito acima, né? Ambos ali, Deus havia dado condições para eles trabalharem muito bem esse tipo de coisa, né? E hoje, você sabe esse capítulo de Gênesis falando sobre o homem, sobre a mulher, sobre a criação das coisas, sobre a missão básica inicial do homem, sobre a relação com a natureza, como é que ele ia sobreviver e tal e tal. Você sabe como termina esse capítulo? Termina assim, olha, que é o versículo 31, que é o último versículo desse primeiro capítulo, dessa primeira página da Bíblia. Diz assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto, né? Então, olha, Deus está dizendo que o homem feito desse jeito, com essas características, nesse ambiente, com essa missão, e a mulher feita dessa forma, com essas características, dentro desse ambiente e com essa missão, tudo isso, Deus, no final das contas, olhou, observou e curtiu muito, muito, muito. Deus falou, uau! Eis que é muito bom essa coisa toda. Era muito bom, né? Olha, então daqui a gente pode tirar um direcionamento para a nossa vida. Veja, claro que a Bíblia continua, muitos outros livros, muitos outros capítulos. A história da Bíblia não para nessa primeira página. Mas veja, essa é a primeirinha coisa que a gente vê Deus falando, Deus se relacionando com o homem. E tem outra coisa, Deus falava com o homem. Então, além de existir no ser humano uma relação do homem com a mulher, ok, do ser humano, os dois, com a natureza, tinha também uma coisa que a gente nem comentou, a gente devia ter comentado antes, e tem uma relação do homem e da mulher, do ser humano como um todo, com Deus, porque Deus chegava e falava com o homem, olha, agora vai ser assim, eu coloquei vocês aqui para isso,
Aí Deus dá orientações. Veja, há uma relação enorme de Deus para com o homem. E isso foi feito, pensado, foi concebido pelo próprio Deus. Daí a gente já pode perceber que faz parte da gente essa relação com Deus. Isso é normal, isso é saudável, isso é importante. E quando qualquer uma dessas coisas fura, começa a dar problema, né? Então, quando o homem ou a mulher acha que um é maior que o outro, já começa a ser difícil. Quando o ser humano não trata bem da natureza, dos animais, das plantas e tal, começa a ficar difícil. Quando tem qualquer dificuldade da natureza em relação ao homem, começa a ficar difícil. Então, quando também o homem, de alguma forma, corta, ignora, deixa para lá, finge que não existe essa relação dele para com Deus, também a coisa não fica muito boa. Então a gente já pode aferir daqui que faz parte do DNA divino colocado pelo próprio Deus lá no começo, a relação dele, Deus, conosco, os seres humanos, tanto os homens quanto as mulheres. E aí, Deus, depois de olhar tudo isso, né? Todo esse conjunto de coisas, a relação do homem com a mulher, a relação do ser humano com a natureza, a relação da natureza com o ser humano e a relação do ser humano com Deus, ele olha e fala, olha, como isso é bom, como isso é muito, muito bom, né? Isso é uma coisa muito importante. Toda vez que a gente quiser que essa coisa, que a nossa vida, que a nossa história, que a nossa passagem aqui na Terra tenha esse caráter de ser muito bom, a gente não deve, ou a gente deve cuidar de todos esses aspectos. Nenhum deles pode estar encrencado, nenhum deles pode estar ruim, né? Então é ultra importante a mulher ser muito feliz e se relacionar com o homem. É muito importante o homem ser feliz e se relacionar com a mulher. Seguir toda aquela orientação que Deus deu lá no começo. Isso é muito bom. Precisa ter esse tipo de ambiente. Se não tiver, começa a dar problema, começa a ficar ruim. E o ser humano é muito bom que ele tenha isso de se desenvolver, cuidar das coisas, desenvolver a natureza, desenvolver o ambiente onde ele está, cuidar para que tudo seja bem, otimizar processos, trabalhar. Veja, isso foi colocado por Deus e é muito bom. É muito bom. Quando essa parte está meio capenga, está meio assim, não está funcionando direito, não, as coisas começam a ficar ruins, a gente sofre bastante. A mesma coisa a natureza, né? A natureza vai estar bem à medida que nós, a humanidade, estivermos bem e cuidando dela. Nós somos, mais uma vez, a única espécie com essa habilidade que Deus deu. Se você observar, você não vê nenhuma planta que fica pensando, resolvendo problemas do ser humano. Você não vê nenhum peixe que fica pensando em problemas dos gados, né? Mas o ser humano é aquele que pode pensar, sentir, perceber, trazer soluções, trazer melhorias, sugerir coisas boas para toda a natureza, todas as espécies, todas as situações. É o único que faz isso. Veja, isso não é uma postulação de um academicismo, de algo da academia, algo do eruditismo da biologia ou da ecologia. Não, isso é texto bíblico puro e simples, coisa simples, feijão com arroz, né? E quando há alguma atrito, alguma coisa não está
funcionando bem, na engrenagem que a gente tem com Deus, nas conversas, no tempo que a gente tem com Deus. Mesmo que todo o resto esteja bem, esteja funcionando, não vai ter um resultado bom. Daqui a pouco começam a falhar os outros aspectos, tá certo? São múltiplos elementos que a gente precisa olhar. E dentre esses elementos existe o nosso relacionamento de verdade com Deus, né? Então, é nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com o ambiente que a gente vive, tá certo? E tudo isso, como é que Deus disse? Deus disse que era muito, muito bom. Muito bom, né? Então, a gente termina, eu acho que aqui esse começo, para a gente ver o que a Bíblia diz sobre o homem, o ser humano, a mulher, né? A mulher, o homem, o ser humano como um todo, desde a criação, né? E a relação dele com o meio ambiente, com as pessoas e principalmente a relação dele com Deus. Com Deus. E Deus disse e viu que era tudo muito, muito bom. Tá bom? E aí, o que você achou? Fez sentido para você? Na sua Bíblia também está escrito isso, assim como na minha? Então, deixa seu like, compartilha. Espero você no próximo episódio, tá bom? Comente aí também, comente aí. E considere ser um apoiador desse nosso projeto, tá bom? Espero você no próximo episódio. Agora a gente vai começar uma investigação nos próximos capítulos. Será que tem alguma coisa aí na Bíblia que nos ajudam a entender o homem, a entender a mulher e que facilitem a gente a se relacionar? Vai ser legal. Espero você no próximo episódio. É isso aí.